Dupla fica sem espaço na equipe do Vasco na temporada atual, busca por também conseguir acordo importante e possibilidade de venda para a equipe da Europa com o atacante do Vasco. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia, estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco utilizou a segunda janela de transferências, que já foi fechada no Campeonato Brasileiro, para principalmente conseguir otimizar aqueles jogadores que estavam presentes em seu elenco, mas a contenção de algumas chegadas que chegaram ao Cruz Maltino justamente para fazer com que a equipe pudesse ter bem mais opções. A chegada de novos reforços fez o time carioca ganhar bem mais opções em determinados lugares do campo e voltar assim a fazer com que o técnico Rafael Paiva pudesse ter uma liberdade maior para escalar uma quantidade de jogadores mais vasta. No entanto, nem sempre as contratações rendem o esperado. É justamente isso que tem acontecido com alguns atletas do elenco vascaíno na atualidade. Os exemplos de Souza e Alex Teixeira, dois jogadores que foram revelados nas categorias de base do Vasco e que retornaram ao clube com algumas expectativas durante o segundo semestre da temporada de 2024. Ambos fizeram grande parte de suas carreiras no exterior, voltaram para o Brasil para a missão de ajudar o time e serem opções juntamente com o Coutinho. Porém, a realidade da dupla tem sido bem diferente do que se imaginava de maneira inicial. A dupla é que, assim, se criou-se uma expectativa que pudesse ajudar, principalmente Souza, de maneira mais efetiva no esquema tático, tem encontrado determinadas dificuldades para conseguir se firmar no time titular do Vasco. As oportunidades têm sido bem escassas e quando surgem, nem sempre são bem aproveitadas. É claro que a dupla tem assim somado uma minutagem muito pequena atualmente e isso gera, claro, uma série de questionamentos por parte da torcida e principalmente do torcedor que tem visualizado a presença desses jogadores no plantel atual. O Vasco atual tem se encontrado com um esquema tático muito bem definido, já com aqueles jogadores considerados titulares e claro que a concorrência no elenco se torna ainda mais alta, pois os jogadores titulares têm conseguido emplacar uma sequência de jogos e rendimentos muito importante e positivo, e faz com que a dupla Alex Teixeira e Souza tenha que correr atrás principalmente de vaga nesse time titular do Vasco. Mas quando não se aparece no titular, aparece como opção. Já se foi comentado que o Vasco vive sim um momento de expectativa com o retorno de alguns jogadores para o elenco. Enquanto Jair e Paulinho já estão em uma fase um pouco mais adiantada para a volta aos gramados, os torcedores também visualizam a possibilidade de uma outra volta, sendo ela a de Estrela, jogador que esteve se lesionando na equipe do Vasco, mas que saiu em um momento que conseguia estar presente na equipe titular. O meia, que conseguiu se destacar nas categorias de base, mostrou seu potencial no time principal do Vasco. No entanto, teve de se afastar dos gramados desde julho, quando sofreu uma lesão e que tirou ele de combate. Assim, fez com que a equipe pudesse perder uma opção naquele momento. Estrela conseguiu uma sequência de compromissos, sendo titular no Vasco com Rafael Paiva no comando. O técnico conhece muito bem ele desde as categorias de base, pois ambos conseguiram trabalhar juntos no sub-20 do Cruz Maltino. No time profissional, a Estrela foi colocado por Rafael Paiva na equipe justamente em alguns compromissos em que ele conseguiu render de uma maneira positiva, mas foi no intervalo daqueles compromissos que o jogador esteve se lesionando e assim tendo de se afastar dos gramados para iniciar todo o processo de recuperação. Processo esse que inclusive segue conforme o planejado, sem nenhum tipo de atraso ou complicações. É claro que o jogador está em uma fase mais inicial de reabilitação e isso significa que ainda não foi liberado para treinar com bola ou participar, diferentemente de Jair e Paulinho, jogadores que já estão em um estágio um pouco mais avançado em relação a uma possibilidade de volta aos gramados para defender o Cruz Maltino.
mas surge aí ainda essa opção que deve brevemente também aparecer no time do Vasco para ser mais uma opção a ser utilizada pelo técnico Rafael Paiva. Uma das crises do Vasco tem se tornado a atenção principalmente no futebol europeu. Justamente Ryan, jovem promessa de apenas 18 anos, que vem chamando a atenção de algumas equipes do velho continente. São pelo menos 7 clubes interessados, não por acaso, no garoto revelado nas categorias de base do time carioca, que tem mostrado talento na sua passagem pela equipe principal do Vasco, mesmo ainda passando por alguns momentos de oscilação em seu desempenho. O jogador tem conseguido ter bem mais espaço no seu primeiro ano como profissional na equipe do Vasco. O atleta, que atua pelo lado do campo no comando do Cruz Maltino, tem conseguido ter uma sequência um pouco maior com o técnico Rafael Paiva, que o conhece bem desde o tempo de categoria de base. O jogador chama a atenção de muitas equipes do futebol europeu desde as categorias de base. O jovem atleta tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025 e isso coloca o clube em uma posição bem delicada após a virada do ano. Assim, o desejo é fazer com que esse jogador possa sair em algum momento por uma quantia bem considerável e que ajude os cofres do Gigante da Colina. O próprio presidente do Vasco, Pedrinho, já admitiu publicamente que a venda de Ryan é uma possibilidade. Após o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, ele foi claro ao dizer que poderia negociar o atleta para colocar as finanças do clube em ordem. Essa declaração mostra todo o dilema que muitos clubes brasileiros enfrentam, que é manter os seus talentos ou vendê-los para equilibrar suas contas. Caso que acontece no Vasco na temporada de 2024, até mesmo pela saída da principal investidora, a 777 Partners, que não tem mais a disponibilidade de aportes financeiros a ser feitos na equipe do Vasco na temporada atual. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.